por causa de algumas conquistas e disseram: não, está tudo bem, então elas não lutam mais. E eu vim te ativar nessa noite. Josué havia recebido uma ordem, observem, Josué recebeu uma ordem, não foi um pedido, não, ele recebeu uma ordem, e a ordem é: possua as terras. Não era tipo: olha Josué, você tem a opção de conquistar aquela terra dos amorreus ou dos heveus, não, ele não tinha essa opção, a ordem foi dada, a ordem era: não te mandei eu? Seja forte, esforça-te. A ordem estava dada, ele só precisava obedecer, ele só precisava cumprir a ordem. Muito mais do que uma ordem, Deus deu também a Josué a delimitação da terra. E olha o que Deus disse para Josué, por favor, pessoal do LED, me acompanhe. Josué 1:4, Deus deu a delimitação da terra que seria deles. A delimitação da terra, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ou seja, toda esta área, Josué, deve ser conquistada. Toda essa área é de vocês. Todos esses lugares devem ser conquistados. Mas agora, o que nós encontramos? Nós encontramos Josué já velho, já sem força, e não havia conquistado tudo que era para ter sido conquistado. Olha o que diz o texto, Josué 13:1, que eu já li, vou ler de novo para você entender. Josué 13:1, era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima, gente, não era pouco, muitíssima terra ficou, ou seja, verbo passado, verbo ficou, ficar lá atrás, ficou para possuir. Quando Deus chega para Josué e diz: você já está velho, entrado em dias, e muita terra, ou muitíssima terra, ficou para possuir. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Ei Josué, eu esperava mais de você, eu esperava mais, eu esperava que você conquistasse mais, eu esperava que você tivesse avançado mais, eu esperava que você tivesse lutado mais, eu esperava mais de você. Deus espera mais de você. Por favor, acende as luzes. Eu quero olhar para essa pessoa e dizer para ela que Deus espera mais dela. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus espera mais de você. Deus espera que você faça mais, Deus espera que você avance mais, Deus espera que você conquiste mais, Deus espera que você estude mais, ei, Deus espera que você lute mais. Deus tem expectativas a seu respeito, Deus tem expectativas com o seu nome. Ei, quando o teu nome é mencionado no céu, há anjos que aplaudem. Sabe por quê? Porque para você foi estabelecido um grande propósito, e Deus tem expectativas a teu respeito, Deus tem expectativas com o seu nome. Deus tem expectativas a teu respeito. Eu imagino quando era mencionado o nome de Billy Graham lá no céu, os anjos aplaudindo e dizendo: esse é o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas, o homem que foi além do limite de qualquer outro homem, um homem que avançou, um homem que, quando ainda os meios de comunicação não era tão forte como agora, esse homem conseguiu alcançar tanta gente. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus espera mais de você. Eu não sou de ficar pedindo isso não, irmão, mas eu preciso que você fale isso para alguém agora. Diga de novo: Deus espera mais de você. Deus tem expectativas a teu respeito. Ei, Deus te criou com uma força muito maior do que essa que você tem usado. Você tem usado só um pouquinho da tua força, ei, Ele te criou com mais.
Deus te criou com uma inteligência muito maior do que essa que você tem usado. Tem gente que emburreceu, parou de usar a inteligência e foi emburrecendo. Isso aqui foi feito para a gente usar. Ele te deu uma inteligência além daquilo que você está usando. Ei, Deus te deu uma capacidade além dessa capacidade que você está usando. E às vezes a gente só consegue usar a nossa capacidade, a nossa força, a nossa inteligência mediante a uma situação de grande aperto, mediante a uma grande tribulação. Deus esperava mais de Josué, e Deus espera mais de mim e de você. Deus espera mais de nós. Josué precisava continuar conquistando, mas ele parou. Por que ele parou? Talvez porque ele havia parado de sonhar, talvez porque ele havia parado de acreditar, sei lá o que passou na cabeça de Josué, que fez ele não conquistar tudo que deveria ser conquistado. Só que a Bíblia vai falar de um homem diferente de Josué, um homem que em outro momento caminhou com ele lado a lado, acreditou junto com ele lado a lado. O nome dele era Caleb. A Bíblia vai dizer para nós que Caleb, irmãos, mesmo velho, ele não abriu mão da conquista, ele não abriu mão daquilo que Deus falou, mesmo velho, mesmo já entrado em dias, ele não abriu mão do que Deus disse que daria a ele. Olha o que está escrito, por favor, menciona para nós aí, no LED, Josué 14, do 10 ao 12, vou ler com vocês aí, para ficar uma versão só. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje, da idade de 85 anos já sou, e ainda hoje eu estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou, aquele dia, pois, naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor o disse. Nós vemos aqui Deus falando para Josué já velho, dizendo, você já está velho, a terra que era para conquistar você não conquistou, você vai morrer e não vai conquistar. Só que agora nós vemos Caleb totalmente diferentão, dizendo, estou velho mesmo, já estou com 85 anos, mas a minha força está igual de quando tinha 40, eu estou forte ainda, eu estou acreditando ainda, eu estou de pé ainda, e eu quero a terra dos anaquins. Qual eram os anaquins? Era descendente de gigante, eram homens muito grandes. Ele está dizendo, eu vou enfrentar os anaquins, eu vou entrar lá, eu vou conquistar a cidade aonde eles moram, eu vou conquistar tudo que é deles, porque o Senhor falou naquele dia, e eu ainda lembro do que o Senhor falou. Quem é que guarda as palavras do Senhor aí, e ainda se lembra delas? Ele está dizendo, eu ainda me lembro, e eu quero a minha montanha, dai-me aquele monte, porque o Senhor disse que ele seria meu. Eu quero conquistar tudo que Deus disse que eu deveria conquistar, então me dá o monte. Não era como muita gente que diz, ai está difícil, ai está complicado, ai é impossível chegar. Não, Caleb não tinha disso com ele, ele sabia quem era o Senhor. Ele disse, dai-me este monte, é a terra onde moram os anaquins, eu sei, certamente o Senhor será comigo e me dará vitória. Está entendendo, irmão? Se você não for ousado, se você não for ousada, você vai perder muitas coisas na sua vida. Se você não tiver ousadia no seu coração, você vai ver muita gente passar na sua frente, conquistar tantas coisas, e você vai ficar para trás, porque a bênção, a vitória é de gente ousada. Observe que Caleb, ele sabe que tem dificuldade, ele sabe que não é fácil guerrear em terra de montes, ele sabe que não é fácil guerrear contra anaquins, contra gigantes, mas ele sabe também que Deus é com ele. Se você sabe que Deus é com você, você não precisa temer os gigantes, você não precisa temer a terra dos montes. No começo da trajetória de Josué,
Deus disse para ele tudo o que ele precisava fazer para ser um grande conquistador. Deus explicou para ele tudo o que ele deveria ser, a forma que ele deveria proceder para alcançar todas as promessas que Deus fez a eles, para eles alcançar tudo o que Deus disse que seria deles. Irmãos, tem tanta coisa que Deus disse que é nossa, e nós não tomamos posse ainda. Tem tanta coisa que Deus disse que é para nós, e nós não tomamos posse ainda. Será o que está acontecendo? Será o que está acontecendo com a gente? A primeira coisa que Deus disse para Josué foi: você quer ser um homem conquistador? Você quer ser um homem vitorioso? Você precisa manter aceso na sua memória tudo aquilo que eu te falei. Mantenha aceso, Josué, mantenha vivo dentro da sua memória tudo que eu te prometi, tudo que eu te falei. Olha o que diz Josué 1, do 3 ao 5, vai dizer assim: todo lugar, não era alguns lugares, é todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde esse Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias de sua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. A palavra foi dada, Josué só precisava lembrar dela. A palavra já foi falada, a promessa já foi feita, Josué só precisava confiar nela. Ele precisava deixar dentro dele latente aquilo que Deus... lutas internas, batalhas, que o que me sustentou foi me lembrar do que Deus falou, que o que me deu graça foi lembrar do que Deus falou. Eu me lembro uma vez que eu tive um sonho, eu estava passando uma batalha, uma guerra tão terrível, eu tive um sonho. O sonho é que eu estava em um lugar, uma cratera muito grande que se abriu, e eu estava lá dentro, lá embaixo, e eu procurava em cima alguém que pudesse me tirar de lá, e ninguém me ajudava, e o sonho acabou. E quando o sonho acabou, eu entendi: eu vou ter que me virar sozinha. Eu vou ter que sair desse buraco sozinha. Já que não tem tu, vai tu mesmo, então vamos nós, Jesus. E eu desci para o jejum, e eu desci para a oração, e de fato foi a própria mão do Todo-Poderoso que me arrancou de lá. Ninguém pôde estender a mão e dizer: ei, fui eu que fiz. Não, tem coisas que Deus faz assim, Ele não permite ninguém te ajudar, para ninguém carregar o mérito. Ele diz: foi eu que fiz, foi eu que te sustentei, fui eu que te levantei. Você não deve obrigação para ninguém, é eu na tua vida, é eu que te sustento, é eu que te fortaleço, é eu que te tiro do vale, é eu que te tiro da cova, é eu que te coloco lá. Oh, aleluia. Lembrar do que Deus falou nos sustenta em meio às muitas dificuldades. Ele só precisava lembrar do que Deus havia falado, porque quando nós lembramos do que Deus falou, o nosso coração se encoraja. Lembrar do que Deus falou, irmãos, traz um encorajamento. Não sei para você, mas para mim, me traz uma coragem tão grande. Eu me levanto assim na força da leoa parida e disse: é isso mesmo, Jesus está comigo. Eu não temerei o que me possa fazer o homem. A mão de Deus está sobre mim, e o resto é só um resto. A segunda coisa que Josué precisava fazer, irmãos, para ser um grande conquistador, era se esforçar. Está no versículo 6, Josué 1:6. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Irmãos, tem coisas que Deus vai fazer por você. É óbvio que se Deus não fizer, a gente morre. Tem coisa que é Deus, só que tem coisas que é você que tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que é você que tem que fazer. Se esforçar é uma delas. Se esforçar é uma delas. Deus não vai se esforçar por você, é você que tem que se esforçar. Deus não vai vir aqui e vai, não, é você que tem que decidir no seu coração se esforçar. Ei, é responsabilidade sua se esforçar.
Tem muita coisa, irmão, que é Deus que tem que fazer mesmo, porque a gente não dá conta. Mas tem muita coisa que é a gente que precisa fazer para sair de determinadas situações, de determinados vales, e esforçar-se é uma delas. Diga assim: eu vou me esforçar. Que se a gente não se esforçar, a gente vai ficar pelo caminho. Esforçar é manter a perseverança. É manter. Está perseverando? É só manter a perseverança. E perseverar, o que é perseverar, irmão? É decidir continuar. Perseverar é decidir continuar, mesmo quando a gente pensa que não tem mais força. Vou repetir: perseverar é decidir continuar, mesmo quando a gente acha, quando a gente imagina, quando a gente pensa que não tem mais forças. Isso é perseverar. Tem gente aqui que está dizendo: eu não tenho mais força, eu não vou conseguir. Pois é, persevera. Mesmo nesse momento que você acha que você não tem como continuar, é só você manter o ritmo. Mantenha o ritmo. Perseverar é decidir. Você tem que tomar uma decisão: eu vou continuar. Sem força, vou assim mesmo, sem força, vou continuar. Eu vou perseverar. Terceira coisa que Deus diz para ele fazer para ser um grande conquistador é ter bom ânimo. Diga comigo: ter bom ânimo. Ele precisava ter bom ânimo. Irmão, nem todos os dias a gente acorda animado, é ou não é? Nem todos os dias a gente acorda animado. Eu mesmo acordo todo dia com muito sono. Não sei você, mas eu acordo assim com muito sono, que se deixar eu deito de novo. Que se der uma brecha eu levantei, eu já estou deitando de novo, porque é muito bom dormir. Então, olha só, nem todo dia você está animado, nem todo dia você acorda já querendo falar com todo mundo, e já sorrindo para a vida. Não é todo dia que a gente acorda assim. Na verdade é raro o dia que a gente acorda assim, é ou não é? Seja sincero. Mas observe que precisamos manter o bom ânimo. E sabendo disso, Deus vai dizer para Josué: para você ser um grande conquistador, Josué, e conquistar todas essas terras de que eu falei, você precisa ser um homem de bom ânimo, ser um homem animado, ter um ânimo bom. Você precisa ser animado. Por que Deus fala para Josué que ele precisa ter bom ânimo? Porque gente desanimada, gente desanimada não vence, gente desanimada não conquista, gente desanimada não sonha, gente desanimada não prospera, gente desanimada não chega em lugar nenhum. Eu estou fora de gente desanimada. Não caminho junto com esse tipo de pessoa. Mesmo que você esteja desanimado, finja que está animado até se tornar um animado. Tenha bom ânimo. Faça como o salmista. Obrigue tua alma. Imponha. Faça como o salmista no Salmo 42. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus. Eu posso imaginar o salmista nesse tom, com essa mesma energia dele: alma, te anima, alma. Porque tem hora que você tem que olhar no espelho e se sacudir. Já viu aqueles líquidozinhos que está escrito, agite bem antes de usar? Tem gente aí que para Deus usar vai ter que dar uma agitada aí, pastor Marcos Paulo, porque se não agitar, irmão, meu Deus, não dá para usar. Deus está permitindo coisas aí para te agitar, para poder te usar, porque desse jeito que você está, com esse desânimo, como que você vai falar para alguém que Jesus é bom, com essa cara de derrotado? Anima-te, Quando vocês me verem pregando aqui, o que vocês pensam? Que eu não tenho nenhum problema? Irmão, que eu nem uso o banheiro. Vocês pensam isso. Mas é tanta luta, irmão, é tanta luta que eu nem posso desanimar. Que se eu desanimar, o inimigo passa na frente. Sabe quando você está viajando na BR ali, você passou 10, 20 caminhoneiros, aí você pensa, eu precisava ir no banheiro agora, mas se eu for no banheiro, o tempo que eu parar, vai passar 10, 20 na minha frente, vou ter que podar tudo de novo. Só quem viveu na estrada sabe disso. E se você desanimar, ele vai passar na sua frente. Você já correu tanto para passar dele.
Então não desanima não, levanta a sua cabeça, segura o que tem que segurar, ei, se mantenha firme, se mantenha na posição. Por quê? Porque Deus já disse que a terra é sua, Deus já disse que está com você, Deus já disse que vai te dar vitória, você só precisa ficar animado. Tenha bom ânimo. Anima-te, porque estás abatido a minha alma, porque está perturbada dentro de mim. É só esperar em Deus, vai dar tudo certo, eu ainda o louvarei. A quarta coisa que Josué precisava fazer para ser um grande conquistador, ele precisava ouvir os bons conselhos e as boas instruções que ele havia ouvido de Moisés e que Deus estava falando agora. É mais ou menos o que Davi disse no Salmo de número 1, quando ele disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não fica ouvindo por aí qualquer coisa, qualquer conselho, não. Ocupe os seus ouvidos com coisas que edificam. Ocupe a sua cabeça com coisas que edificam, com gente que edifica. Um dia desse, rolando o feed, eu vi um irmão aqui da igreja curtindo Anitta. Eu quase desmaiei. E o pior, você não sabe, ela não estava só dançando, não, era aquele clipe satânico, de ritual macabro. Como um crente curte isso? Me explica para mim, irmão, porque a NASA vai vir. Irmão, não edifica. Não edifica. Para de comer comida podre. Isso não te edifica. Ei, isso não é instrução para vencer. Isso é instrução para viver uma vida de derrota. Ei, crente que quer viver uma vida de vitória, ele escuta louvores, ele escuta pregação, ei, ele adora o Senhor, ele se conecta com o céu. Quem quer vitória se conecta com o céu. Cuidado com quem você segue, cuidado com as coisas que você curte, que eu estou vendo. Se eu estou vendo, imagina o Senhor. Então, ele precisava ouvir e lembrar das boas instruções, para ele ser um vencedor, para ele ser um conquistador. A quinta coisa, para nós encerrarmos em 1 minuto, quem sabe? Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Por favor, bota para nós aí o versículo 7 do capítulo 1. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Não desvia, a instrução, crente, não desvia. Nem para a direita e nem para a esquerda. Diga comigo, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está falando, a linha é reta, filho, a linha é reta, anda na linha reta, crente. Quando ele diz, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ele está dizendo, não saia da rota, não saia do plano, permaneça no plano, permaneça na rota. Ei, uma ótima estratégia para a gente manter o foco é mirar na chegada, é manter os nossos olhos focados aonde nós queremos chegar, aonde nós precisamos ir. Mantenha o foco, não saia da rota, mantenha a constância, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque muitas coisas querem nos tirar do foco. Muitas pessoas, situações, distrações. Se você quer conseguir algo grande na sua vida,
você precisa manter o foco, você não pode se distrair. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você só não alcançou até agora porque você se distrai com muita facilidade. Você perde o foco com muita facilidade. Se você continuar desse jeito, você vai ver muita gente passando na sua frente e você ficando para trás. A recompensa, irmão, não é para quem começa, a recompensa é para quem termina. Porque muita gente começa muita coisa, mas não consegue terminar nada. A recompensa é para quem persevera até o final, até chegar no final. Então Deus está falando para Josué: não se desvia. Muita coisa vai tentar fazer você parar, muita coisa vai tentar fazer você desanimar, mas você precisa permanecer focado. Ei, tem gente dizendo assim: ai, o meu marido não vem para a igreja, eu não vou também. Ah, se ele vai para o inferno, você vai também? Que amor é esse? Ou vai para o céu comigo, ou vai para o inferno sozinho, eu não vou junto. Ou vive a sua vida de derrota sozinho, ou vem para a vitória comigo, porque eu não vou andar com derrotado. Quem está pegando aí, gente? Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mantenha o foco. Você tem um chamado, eu tenho um propósito para a sua vida. Então por que você está dando ouvidos a quem não é para dar? Quem está pegando? Para nós de fato encerrar, versículo de número 7 ainda, ele diz: fala. Coloca o 8, por favor. Não se aparte da tua boca, ou seja, fala desta lei. Fala, não aparte da boca, fala. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ele está dizendo: olha, não se aparte, fale, esteja sempre falando do que está escrito no livro. Gente, o que sai da nossa boca influencia o que nós vivemos. Já dizia Salomão que nós comemos ou vivemos do fruto da nossa boca. O que nós falamos, nós vivemos. Se você fala da palavra, você vive a palavra. Se você fala das bênçãos que está na palavra, você vai viver as bênçãos que está na palavra. Porque aquilo que nós falamos influencia toda a nossa vida, molda a nossa vida. E ele diz mais: medita de dia e de noite, ou seja, comece com a palavra pela manhã e termine à noite com a palavra também. Comece com a palavra e termine com a palavra. Não basta apenas conhecer a palavra, é necessário viver o que nela está escrito. Seja um ouvinte praticante. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus falou que aquele que ouve e pratica, ele é o homem prudente, sábio, que edifica a sua casa na rocha. Quem ouve e pratica. Deixa eu contar um segredo para você. Tem gente que eu tenho vergonha deles, e sinto mais vergonha quando eles falam assim: eu sou lá da visão profética. E eu falo: não, mas não é isso que a gente ensina lá. Faz umas coisas tão bizarras, eu digo: mas gente, onde é que ela aprendeu isso? Porque lá a gente não ensina isso, não. Lá a gente não prega isso. De vez em quando vem um povo: porque é o membro da... Não. Ensinar é uma coisa, agora se a pessoa vai praticar é outra coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Os filhos que eu pari, até hoje eu bato se precisar. Mas esses outros aí, irmão, só sou mãe espiritual, só posso bater com a palavra. Não posso pegar um pedaço de pau e dar na cabeça deles, que eu vou presa. Porque tem gente que eu acho que eles querem que eu pegue um pedaço de pau e bato nas pessoas. Eles vêm cobrar da gente o comportamento dos irmãos. Aí eu preciso falar: irmão, não tenho nada a ver com isso. A gente prega, irmão, mas tem gente que não obedece, irmão.
Tem gente que ouve, mas não pratica, e aí constrói a casa dele na areia, e causa escândalo. Mas quem ouve e pratica, constrói sua casa na rocha. Pode soprar o vento que soprar, não derruba, não destrói, não deteriora, não acaba. Aleluia! Mais do que viver a palavra, Josué está sendo instruído a confessar a palavra, a falar da palavra. Todas as vezes que você ora a palavra, que você confessa a palavra, você está levando diante de Deus a carta que Ele mesmo escreveu a teu respeito, e você está dizendo: Senhor, o Senhor disse foi isso. E quando você diz isso, os céus precisam se mover ao teu favor. Sétima instrução: Josué, não pasme. Não pasme, não pasme. Deus sabia que os desafios seriam grandes. Deus sabia que Josué ia enfrentar situações no qual ele seria tentado a ficar paralisado, pasmado. Afinal, não existe grandes vitórias sem grandes desafios. Quem está enfrentando um grande desafio aí? Irmão, se prepara para uma grande vitória. Não existe grandes vitórias sem grandes desafios. Deus sabia que a vitória seria grande, mas que os desafios também seriam grandes. Então Deus vai dizer para ele: ei Josué, não é para você ficar pasmo. Ficar pasmo significa, irmão Everson, ficar chocado, se chocar, ficar paralisado, confuso, sem reação. Isso é ficar pasmo. Então Deus está dizendo: não é para você ficar pasmado. Josué estava diante de grandes desafios, de muitos inimigos, e Deus sabia que ele seria tentado a parar. Então o Senhor, sabendo disso, sabendo que o medo ia tentar paralisar ele, que os desafios grandes ia querer fazê-lo desistir, então Deus está avisando: não fique pasmo. Ei, se o medo chegou aí, se você está pasmo diante da situação, expulsa isso agora, antes que isso te paralise, antes que isso corrompa a tua fé. Não permite que o medo te paralise. Pegue a palavra que você recebeu, pegue a palavra que você recebeu e luta com ela, guerreie com ela. Ei, a Bíblia vai dizer que quando o filho da sunamita morre, ela deixa ele na cama e ela vai até o profeta Eliseu. Eliseu vê a situação, ouve a notícia e pega o cajado dele, o bordão dele, entrega para o seu moço e diz: vai lá e coloca o cajado sobre o menino. Por quê? Porque segundo a história, cada profeta, quando liberava uma profecia, ele escrevia aquela profecia no cajado. Então ele pega o cajado do profeta Eliseu, no qual estava escrita a profecia de que Deus daria um filho para aquela sunamita, e ele diz: coloca sobre o menino o cajado com a palavra que foi liberada. Em outras palavras, ele estava dizendo: coloca sobre a morte o que realmente Deus falou. Coloca em cima da morte o que Deus falou a respeito desse menino. Deus não disse que esse menino ia trazer dor a essa mulher de forma tão prematura, porque ele era ainda um menino, mas o Senhor disse que daria para ela um filho. Então foi isso que Deus falou, e é isso que nós queremos ver. E lá vai o moço do homem de Deus e coloca o cajado sobre a morte. Ei, enquanto ele está lá com o cajado sobre a morte, profetizando vida, chega o profeta e o menino revive.
Tem hora que diante dos desafios, a gente está ali pasmado, e a gente precisa lançar nos desafios a palavra que de fato nós recebemos, a palavra que de fato Deus falou, e você precisa chegar e dizer: não foi isso que Deus falou, não foi sobre morte que Deus falou, foi sobre vida, não foi sobre separação que Deus falou, foi sobre comunhão, não foi sobre destruição que Deus falou, foi sobre edificação. Você precisa declarar o que de fato Deus falou. O que é que Deus falou? Será que você consegue se lembrar, e no momento de sua dor, no momento em que o desânimo quiser tomar conta, você lançar diante do desafio a palavra que Deus falou? Então ele está dizendo: não fique pasmo, não te espante. Quem já ficou espantado aqui por alguma situação? Então você sabe como é que é ficar espantado, o coração acelera, dá aquele desespero, a gente vê coisa até onde não tem quando a gente está espantado. Espantar, irmão, é ficar perturbado, impressionado demais, sem saber o que fazer. Então ele está dizendo: não é para você ficar espantado, Josué, vai ter muitos inimigos, não é para você ficar espantado, o desafio é grande. E Deus está dizendo: você vai ver gigante, você vai ver muralha, você vai ver muita guerra, Josué, mas você não pode ficar espantado, porque o inimigo vai querer te impressionar com problemas, o inimigo vai querer te impressionar com grandes lutas, mas você não pode ficar espantado. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo, Ele já preparou o caminho, Deus é aquele que se adianta. Quando você chega lá, o Senhor já estava. Eu me lembro de um louvor que a gente cantava antigamente, um corinho assim, ó: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ei, o que significa esse louvor? Deus é aquele que se adianta, você chegou lá, Ele já estava. Por isso que Ele está dizendo: vai, porque eu te dou vitória, porque Ele já estava lá, Ele já estava lá, fazia hora, preparando emboscada para os seus inimigos. Ele é aquele que se adianta, quando você chega, Ele já chegou primeiro. Ei, você chegou, ei, quando você estava saindo de casa, Ele já estava aqui. Então quando Deus falar para você alguma coisa, acredite, Ele já preparou tudo. Ele não está preparando nada, Ele já preparou todas as coisas. Deus é aquele que se adianta. Não era uma sugestão para Josué conquistar as terras, era uma ordem. E a ordem é: não te mandei eu? Deus está fazendo uma pergunta. Irmão, quantas mães tem aqui? Às vezes você manda seu filho fazer alguma coisa e ele não faz. Aí você chega nele: ô menino, eu não te mandei. Quem já falou isso pro seu filho? Eu não te mandei, menino. Parece que eu vejo Deus falando para Josué: eu não te mandei. Não te mandei eu. Eu não te mandei, Josué. Por que que você não foi? Por que que você não está indo? Irmão, para Deus falar assim com Josué, não pense você que Ele estava obedecendo, não. Não pense você que estava tudo tranquilo, não. Se Deus fala para ele: não te mandei eu, Deus está perguntando: ei, você não escutou não? Numa linguagem assim bem das nossas: você não escutou não? Hã? Não te mandei eu, Ele está dando uma ordem. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme. Pela tonalidade que Deus está falando com Josué, dá para entender, irmão, que Josué é daqueles caras que só vai no empurrão. Eu sei que você conhece alguém assim, talvez até está bem perto de você. Josué é daqueles caras que para ir, irmão, você tem que estar empurrando ele, porque sozinho ele tem dificuldade de ir. Não te mandei eu. Quando Deus te dá uma ordem, entenda, Ele te dá a condição para cumprir. E a obediência
a palavra que Deus nos dá, nos faz caminhar por cima das adversidades, por cima do medo, por cima de todos os problemas. Nós observamos aqui, para terminar, que Josué, ele deixou de obedecer algumas instruções, dessas que eu acabei de mencionar a vocês. Algumas dessas instruções ele deixou de obedecer, e por isso nós lemos: era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Diferente de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4:7, aonde ele vai dizer: ei, no fim da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Alguém que concluiu, alguém que chegou no fim do livro e pôde escrever fim, alguém que fez tudo que poderia ter feito. Josué termina os seus dias deixando muitas terras para serem conquistadas. Paulo termina os seus dias dizendo: combati o bom combate, terminei o que comecei, guardei a fé, pelejei todas as minhas guerras, mas terminei ainda com fé. Sabe qual é o meu medo? Chegar nos meus últimos dias, chegar nos meus últimos suspiros e ouvir Deus dizer: você já está velha e tem muitíssima coisa para você fazer ainda. Eu tenho esse medo, por isso que eu sou acelerada, porque eu tenho medo, Moedailton, de chegar nos meus últimos dias e ver que as promessas que Deus me fez não vai se cumprir em mim, porque eu fui negligente e não fiz o que precisava ser feito. Eu tenho medo de chegar nos meus últimos dias e não ter força para viver o que Deus disse que eu ia viver. Então, em minhas orações eu sempre falo: Deus, eu quero construir tudo que o Senhor espera que eu construa. Eu quero pregar todas as mensagens que o Senhor espera que eu pregue. Eu quero pisar em todos os lugares que o Senhor disse que eu devo pisar. Eu quero conquistar todos os territórios, todos os lugares que o Senhor disse que eu preciso conquistar. Eu quero construir os templos que o Senhor disse que eu devo construir. Eu quero ajudar todas as pessoas que o Senhor espera que eu ajude. Eu quero viver tudo que o Senhor disse que eu preciso viver. Eu só não quero chegar nos meus últimos dias e ter que ouvir o Senhor dizer: você já está velha demais e não tem força para conquistar. Vai morrer sem deixar legado, vai morrer sem viver as conquistas que eu disse que seriam suas. Mas eu quero chegar, irmãos, nos meus últimos dias, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira, e ainda tenho fé para levar comigo para a eternidade, e ainda tenho fé para levar comigo, porque as lutas não destruiu minha fé, as batalhas não acabou com a minha fé, tudo isso só me fortaleceu. Então, ouça o conselho de Salomão, quando ele diz para nós em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, olha o que é que ele disse: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, faça tudo o que você pode fazer agora. Faça tudo que você puder fazer, e faça o mais rápido possível. Não fica postergando, não, para com isso. Faça tudo o que você tiver que fazer agora, porque os dias estão passando muito rápido. Nós já estamos no 6º mês desse ano. Os dias estão passando muito rápido, e nós precisamos nos atentar
para tudo aquilo que Deus tem para nós. Que o seu fim não seja como o de Josué, olhando as terras que poderia ter conquistado e não ter mais força para conquistar, porque parou no meio do caminho. Fica de pé comigo agora.